Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou muito feliz que você tenha se juntado a mim nesse propósito. E hoje nós vamos ler de 2 Samuel, capítulo 13 ao capítulo 16. Tamar é violentada por Amnon. Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amnon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon: "Filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa?" Amnon lhe disse: "Estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão." "Vá para a cama e finja estar doente", disse Jonadab. "Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer? Gostaria que ela me preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la." Amnon aceitou a ideia e deitou-se fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: "Eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse." Davi mandou dizer a Tamar no palácio: "Vá à casa de seu irmão Amnon e prepare algo para ele comer." Tamar foi à casa de seu irmão que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amnon deu ordem para que todos saíssem e depois que todos saíram, disse a Tamar: "Traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto." Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: "Deite-se comigo, minha irmã." Mas ela lhe disse: "Não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você." Mas Amnon não quis ouvi-la e, sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira, e lhe disse: "Levante-se e saia." Mas ela lhe disse: "Não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez." Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando seu servo, disse-lhe: "Põe esta mulher para fora daqui e tranque a porta." Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinzas na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: "Seu irmão Amnon fez algum mal a você? Acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia." E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado, e Absalão não falou nada com Amnon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Absalão mata Amnon. 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Razó, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: "Eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo." Respondeu o rei: "Não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você." Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: "Se não queres ir, permite por favor que o meu irmão Amnon vá conosco?" O rei perguntou: "Por que ele iria com você?" Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Amnon e os seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: "Ouçam, quando Amnon estiver embriagado de vinho e eu disser: 'Matem Amnon', vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos." Assim, os homens de Absalão mataram Amnon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: "Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou." O rei levantou-se, rasgou as suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: "Não pense o meu senhor que mataram todos os seus filhos, somente Amnon foi morto." Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Amnon violentou Tamar, irmã dele.
O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos, apenas Aminon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, a sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Horonaim, descendo pela encosta da colina, e disse ao rei: Vejo homens vindo pela estrada de Horonaim, na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei: São os filhos do rei. Aconteceu como teu servo disse. Acabando de falar, os filhos do rei chegaram, chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gessu, e o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gessu e lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Aminon. Capítulo 14. Absalão volta para Jerusalém. Joabe, filho de Zeruia, percebendo que o rei estava com saudade de Absalão, mandou buscar uma mulher astuta em Tecoa e lhe disse: Finja que está de luto, vista-se de preto e não se perfume. Haja como uma mulher que há algum tempo está de luto. Vá dizer ao rei estas palavras. E a instruiu sobre o que ela deveria dizer. Quando a mulher apresentou-se ao rei, prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito e lhe disse: Ajuda-me, ó rei. Qual é o seu problema? Perguntou-lhe o rei. E ela respondeu: Sou viúva, meu marido morreu, deixando-me com 2 filhos. Eles brigaram no campo e, não havendo ninguém para separá-los, um acabou matando o outro. Agora, todo o clã levantou-se contra tua serva, exigindo: entregue o assassino, para que o matemos pela vida do irmão, e nos livremos também do herdeiro. Eles querem apagar a última centelha que me restou, deixando meu marido sem nome nem descendência na face da terra. O rei disse à mulher: Vá para casa, eu mandarei que cuidem do seu caso. Mas a mulher de Tecoa lhe disse: Ó rei, meu senhor, é sobre mim e sobre a família de meu pai que pesará a iniquidade. Não pesa a culpa sobre o rei e sobre o seu trono. O rei respondeu: Se alguém ameaçá-la, traga-o a mim, e ele não mais a incomodará. Ela acrescentou: Peça então ao rei que, em nome do Senhor, o seu Deus, não permita que o vingador da vítima cause maior destruição, matando meu outro filho. E disse ele: Eu juro pelo nome do Senhor, nem um só fio de cabelo da cabeça de seu filho cairá. Disse-lhe ainda a mulher: Permite que a tua serva fale mais uma coisa ao rei, meu senhor? Fale, respondeu ele. Disse então a mulher: Por que terá o rei agido contra o povo de Deus? O rei está se condenando com o que acaba de dizer, pois não permitiu a volta do que foi banido. Que teremos que morrer um dia é tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra. Mas Deus não tira a vida. Ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. E eu vim falar sobre isso ao rei, meu senhor, porque o povo me ameaçou. Tua serva pensou que, se falasse com o rei, talvez ele atendesse o seu pedido e concordasse em livrar a sua serva das mãos do homem que está tentando eliminar tanto a mim como a meu filho da herança que Deus nos deu. E agora tua serva diz: Traga-me descanso a decisão do rei, o meu senhor, pois o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor teu Deus esteja contigo. Então o rei disse à mulher: Não me esconda nada do que vou perguntar. Fale o rei, meu senhor, disse a mulher. O rei perguntou: Não é Joabe que está por trás de tudo isso? A mulher respondeu: Juro por tua vida, ó rei, ninguém é capaz de desviar-se para a direita ou para a esquerda do que tu dizes. Sim, foi o teu servo Joabe que me mandou aqui para dizer tudo isso. O teu servo Joabe agiu assim para mudar essa situação, mas o meu senhor é sábio como um anjo de Deus, e nada lhe escapa de tudo que acontece no país. Depois o rei disse a Joabe: Muito bem, atenderei a esse pedido. Vai e traga de volta o jovem Absalão. Joabe prostrou-se com o rosto em terra, abençoou o rei e disse: Hoje o teu servo ficou sabendo que o vês com bons olhos, pois o rei atendeu ao pedido de teu servo. Então Joabe foi a Gessur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Mas o rei disse: Ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim, Absalão foi para sua casa e não compareceu mais à presença do rei. Em todo Israel, não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés, não havia nele nenhum defeito. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava. Eram 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Ele teve 3 filhos e uma filha, chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. Então mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei, mas Joabe não quis ir.
Mandou chamá-lo pela segunda vez, mas ele novamente não quis ir. Então Absalão disse a seus servos: Vejam, a propriedade de Joabe é vizinha da minha, e ele tem uma plantação de cevada. Tratem de incendiá-la. E os servos de Absalão puseram fogo na plantação. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou: Por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? Absalão respondeu: Mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem: Porque voltei a Gesur, melhor seria que eu lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei, e se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Então Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão. Ele entrou e prostrou-se com o rosto em terra, perante o rei, e o rei saudou-o com um beijo. Capítulo 15. A conspiração de Absalão. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia: A sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: Quem me dera ser designado juiz desta terra? Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viria a mim, e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: Deixe-me ir a Hebrom, para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando teu servo estava em Gesur, na Síria, fez este voto: Se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Vá em paz, disse o rei. E ele foi para Hebrom. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: Assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. A fuga de Davi. Então o mensageiro chegou e disse a Davi: Os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: Vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Os conselheiros do rei lhe responderam: Teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei nosso senhor decidir. O rei partiu, seguido por todos os de sua família. Deixou, porém, 10 concubinas, para tomarem conta do palácio. Assim, o rei partiu com todo o povo. Pararam na última casa da cidade e todos os seus soldados marcharam, passando por ele. Todos os queretitas e peletitas e os 600 giteus que o acompanhavam desde Gate. O rei disse então a Itai de Gate: Por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo seus irmãos. Que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu ao rei: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que, onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o teu servo, para viver ou para morrer. Então Davi disse a Itai: Está bem, pode ir adiante. E Itai, o giteu, marchou, com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele. Todo o povo do lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale do Cedron e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Zadok também estava lá, e com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar também estava lá. Puseram no chão a arca de Deus até que todo o povo saísse da cidade. Então o rei disse a Zadok: Leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar-me benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Mas se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou. Faça ele comigo a sua vontade. Disse ainda o rei ao sacerdote Zadok: Fique alerta, volte em paz para a cidade. Você, Aimás, seu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Pelos desfiladeiros do deserto ficarei esperando notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém, e lá permaneceram. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços, e todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiava Absalão, Davi orou: Ó Senhor,
Transforma em loucura os conselhos de Aitofel? Quando Davi chegou ao alto do monte, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro o arquita Hussai, com a roupa rasgada e com a terra sobre a cabeça, e Davi lhe disse: Não adianta você vir comigo, mas se voltar à cidade poderá dizer a Absalão: Estarei a teu serviço, ó rei. No passado estive a serviço de teu pai, mas agora estarei a teu serviço. Assim você me ajudará, frustrando o conselho de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Informe-os do que você souber no palácio. Também estão lá os 2 filhos deles, Aimás e Jonatas. Por meio deles, me informe de tudo que você ouvir. Hussai, amigo de Davi, chegou a Jerusalém quando Absalão estava entrando na cidade. Capítulo 16. Davi e Ziba. Mal Davi tinha passado pelo alto do monte, lá estava à sua espera Ziba, criado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregando 200 pães, 100 bolos de uvas passas, 100 frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei perguntou a Ziba: Por que você trouxe essas coisas? Ziba respondeu: Os jumentos servirão de montaria para a família do rei. Os pães e as frutas são para os homens comerem, e o vinho servirá para reanimar os que ficarem exaustos no deserto. Onde está Mefibosete, neto de seu senhor? Perguntou o rei. Respondeu-lhe Ziba: Ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhe restituirão o reino de seu avô. Então o rei disse a Ziba: Tudo que pertencia a Mefibosete agora é seu. Humildemente me prostro, disse Ziba, que o rei meu senhor agrade-se de mim. Simei amaldiçoa Davi. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado porque é um assassino. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: Por que esse cão morto amaldiçoou o rei, meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça? Mas o rei disse: Que é que você tem com isso, filho de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abissai e a todos os seus conselheiros: Até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais este benjamita, deixem-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com bem a maldição que hoje recebo. Assim Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte no lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos a seu destino, e lá descansaram. O conselho de Hussai e de Aitofel. Enquanto isso, Absalão e todos os homens de Israel entraram em Jerusalém, e Aitofel estava com eles. Então Hussai, o arquita, amigo de Davi, aproximou-se de Absalão e exclamou: Viva o rei! Viva o rei! Mas Absalão disse a Hussai: É essa a lealdade que você tem para com o seu amigo? Por que você não foi com ele? Respondeu Hussai: Não, sou do escolhido do Senhor, deste povo e de todos os israelitas, e com ele permanecerei. Além disso, a quem devo servir? Não deveria servir ao filho? Assim como servi a teu pai, também te servirei. Então Absalão disse a Aitofel: Dê-nos o seu conselho. Que devemos fazer? Aitofel respondeu: Aconselho que tenhas relações com as concubinas de teu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante para teu pai, e todos os que estão contigo se encherão de coragem. E assim, armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações com as concubinas de seu pai à vista de todo o Israel. Naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus. E é isso, chegamos ao final da nossa leitura. Eu espero que você tenha gostado. Se alguma coisa soar estranha ou diferente, eu te encorajo a dar uma pesquisada a respeito disso, porque apesar da Bíblia ser um livro muito atual, ela foi escrita numa época e numa cultura diferente da nossa. Então vale a pena dar uma pesquisada para entender melhor os contextos históricos e culturais. Ah, e esse vídeo aqui não é para substituir o devocional não, tá? É só um plus, é só um bônus, é só um incentivo. Continue tendo seu tempo especial com Deus, e se alguma palavra tocar seu coração e se você quiser compartilhar comigo aqui nos comentários, fica à vontade que eu vou ficar muito feliz de ler. Não se esquece de ativar as notificações do canal para não perder nenhum vídeo e tamo junto. Cheirinho no coçarão, que Papai do Céu abençoe
e até amanhã.